E seguiremos agora com a primeira mesa de debates do Dia da Internet Segura 2025. E para acompanhar o Lucas, eu gostaria de convidar aqui à frente para falar sobre prevenção a ransomware, desafios e perspectivas no Brasil, a senhora Juliana Bruzio, ela que é professora da Universidade Mackenzie, diretora jurídica adjunta titular da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, Fiesp. Bem-vinda, Juliana. Também conosco o senhor Percival Henriques de Souza, ele que é conselheiro no Comitê Gestor da Internet. Bem-vindo, Percival. Convido também a senhora Lucimara Desiderá, analista de segurança no CERT-BR e NIC-BR. Bem-vinda, Lucimara. E para a mesa de debate também, e moderador deste painel, eu convido o Antônio Moreiras, ele que é gerente de projetos e desenvolvimento no NIC-BR. Bem-vindo, Antônio. Eu desejo um ótimo debate a todos e a todas e passo a palavra para o Antônio. Você vai ficar daqui? Bom dia a todos e todas. Nós vamos iniciar o painel. O painel vai funcionar da seguinte forma. O Lucas já fez a apresentação dele, ele não vai ter um tempo inicial de fala novamente. Os demais panelistas, cada um vai falar aproximadamente 10, 15 minutos, teremos a apresentação, e depois nós abriremos para perguntas e respostas, aí se conforme o tempo, conforme todo mundo seguir os 10, 15 minutos, a gente vai ter um tempinho de perguntas e respostas. Então, eu gostaria de convidar a Lucimara para iniciar o painel. Bom dia a todos. Primeiro, obrigada pela oportunidade de estar aqui, de trazer um pouquinho do nosso trabalho, né, e compartilhar com vocês. E eu vou começar falando sobre ransomware, muito além de uma infecção por malware. Acho que muita gente aqui talvez não tenha conhecimento, né, do histórico. A gente mudou um pouquinho, né, do que é o Dia da Internet Segura, falando sempre sobre criança tal, e trazendo um tema um pouco mais árduo. Então, eu vou tentar trazer um pequeno panorama do que a gente vê hoje em ransomware, o que é ransomware, como é que evoluiu e o que a gente está vendo no dia a dia. Foi. Então, aqui só uma ideia do como o ransomware opera. Então, antigamente, acho que ransomware era visto só como um malware, né? Um malware que criptografa os nossos dados e deixa a gente de fora não conseguir acessar e ter que pagar um resgate para recuperar o acesso a essa informação. Isso mudou, né? Então, em 2017, a gente teve uma grande virada já, quando veio o WannaCry, que foi o malware que conseguia se propagar sozinho pelas redes. Então, isso já trouxe um boom, né? Até então não existia isso, o ransomware se propagar sozinho. E esse malware, o WannaCry, ele ganhou escala mundial, né? Causou um prejuízo bastante grande. E agora a gente tem o que a gente chama de Human Operated Ransomware, ou seja, o ransomware operado por humanos. Então, não é só um malware que se instala e se propaga sozinho pela rede. Tem pessoas que estão ali interessadas, que invadem a rede, implantam o malware e eles navegam dentro da rede para conseguir capturar todo tipo de informação que é importante. Eles tentam colocar o malware nos pontos estratégicos onde eles podem causar o máximo de dano na organização, em tornar a organização realmente refém daquele malware para pagar o resgate num valor maior. Além disso, eles fazem o quê? Eles tentam descobrir, além das informações que são importantes, eles copiam essas informações, furtam a informação da empresa. Então, com isso, eles conseguem fazer o que a gente chama de dupla extorsão. Eles põem um preço para você conseguir recuperar o dado, né, para pagar, ter a chave que abre, que dá acesso novamente, mas também cobram para quê? Para dizer que não vão divulgar as informações na internet. Então, ameaçam as empresas de que, se você não pagar, eu vou jogar informação na internet, você vai ter problemas legais, né, em virtude das várias leis aí de proteção de dados.
às vezes extorquem até os próprios usuários, né, os clientes das empresas. Então, imagina hospitais e empresas da área de saúde, né, eles veem os dados das pessoas e falam: se você tem doença XYZ, se você não quer que eu revele isso para o mundo, então você me paga um valor, né? E, então, voltando ali para a nossa figura, quais são os principais mecanismos de entrada desses malwares na organização? Então, um dos principais mecanismos é phishing, né, que são aqueles e-mails, aquelas mensagens que tentam enganar o usuário para ele clicar num link ou para ele baixar um arquivo. Vulnerabilidades em sistemas, então, falhas que existem nos sistemas, isso existe em todos os softwares, nenhum software é imune a isso. Né? E senhas comprometidas. Então, às vezes, vazamentos de dados que as senhas são obtidas pelos atacantes, eles usam isso para conseguir ganhar acesso às organizações. Uma vez dentro das organizações, aí eles passam para a etapa que a gente chama de movimentação lateral e escalação de privilégio, onde eles buscam tudo que é de informação possível e nos diversos sistemas entendem como a organização funciona, entendem quanto ela fatura, e aí eles vão passar a cobrar o resgate proporcional ao valor daquilo que a empresa pode pagar. E quando chega lá na última etapa, então, eles furtam os dados, eles criptografam a informação, e aí, então, eles vão destruir também os backups, porque o backup é aquilo que permite que a organização se recupere sem ter que pagar o resgate. Então, eles vão lá e destroem os backups também. E até, muitas vezes, usam o próprio backup para exfiltrar informação, porque o backup é aquilo que... O que o backup guarda? Ele guarda o que é importante para a empresa. Então, eles vão direto no backup para furtar a informação. Opa! E aí, outra coisa que veio nesse modelo novo de ransomware, né, que é o Ransomware as a Service, ou o serviço, né, de ransomware. Antigamente, cada um tinha que desenvolver o seu ransomware, né, o seu malware. Hoje, a gente tem gangues especializadas nisso. Né? Então, é como um crime organizado. Eles tem organizações, tem gangues que são especializadas em conseguir o acesso inicial nas empresas, descobrir as vulnerabilidades que existem nos sistemas dela, descobrir senhas que podem ser usadas, e aí eles vendem isso para os grupos, né, para os ransomware operators e para os afiliados. Então, esse modelo, né, de diferentes gangues especializadas em diferentes áreas facilita muito a proliferação, porque até atacantes que não são muito especializados, que não têm muito conhecimento, eles simplesmente vão lá no operador, compram o ransomware, o malware pronto, e tentam implantar dentro das organizações. Então, ele compra o acesso, compra o malware, vai lá e dispara o ataque. Né? Então, isso facilita bastante a proliferação desse tipo de ataque. Então, as causas primárias, como eu já falei, né? Então, as vulnerabilidades em sistemas, as credenciais comprometidas, né? Senhas que vazaram, e-mails de phishing e e-mails maliciosos em geral. E aí eu destaco também que tem crescido até bastante a questão do phishing desde o advento agora da inteligência artificial, porque a facilidade com que o uso da inteligência artificial facilita a usar a linguagem do usuário, né? Rompe barreiras de língua, né, de diferentes idiomas, de diferentes usos, e aí o uso da inteligência artificial facilita o phishing ser mais eficiente no ataque. Né? Vamos lá. Outra das causas primárias que recentemente tem ganhado bastante força são os infostealers. O que é isso? Né? São os malwares ladrões de informação. Então, o atacante manda um phishing para o usuário, manda um arquivo, ele baixa um arquivo no computador dele, e aí ele acaba instalando um malware que vai roubar o quê? Vai roubar a credencial, vai roubar a seção de browser dele. Então, com isso, ele consegue ter acesso mais fácil aos diversos sistemas das organizações. Né?
Então, e aí eu destaco nessa imagem lá que o Brasil é o top, né, nesses tipos de ataque de Infurstealer. Tem milhões de contas ao redor do mundo que já foram que já tiveram, né, a informação vazada, roubada por esses Infurstealers, e o Brasil tá no top desse furto. Aqui eu trago um estudo de caso que foi feito pelo CISA, que é uma organização americana de proteção, né, do governo americano, para resposta a incidentes, e especialmente de infraestrutura crítica nos Estados Unidos. E aí eles trouxeram um caso que é o Ransom Hub Ransomware. É uma gangue, né, que ela se tornou muito proeminente no ano de 2024 e é hoje no Brasil, pelos dados que a gente tem, infelizmente, ransomware a gente tem uma subnotificação muito grande, mas, pelo que a gente conseguiu observar até então, o Ransom Hub está sendo o grupo mais proeminente nos ataques no Brasil. Então, esse grupo ele usa muito, né, como acesso inicial a questão de phishing, a questão de vulnerabilidades. E aí eu destaco duas vulnerabilidades ali que chamam a atenção. Então, uma é o da Fortinet, que é um appliance, uma ferramenta de VPN, ou seja, aonde dá entrada para as empresas e uma vulnerabilidade dá acesso direto à organização. E aqui, puxando um pouquinho a segunda vulnerabilidade, que é o chamado Eternal Blue, o Lucas falou das vulnerabilidades de dia zero, e aí eu puxo para o outro lado, né, que são as vulnerabilidades que a gente brinca e fala que é vintage, são as antigas, né? Então, veja, um grupo proeminente que está atacando agora está usando uma vulnerabilidade de 2017. Por quê? Por que os sistemas ainda não aplicaram os patches? Porque tem patch para ela. Né? Então, a importância do uso de patches pelas organizações. Tem dificuldade? Tem uma série de dificuldades em aplicar patch, como o próprio Lucas mencionou, né? De você saber qual é o patch certo. E o volume que a gente tem hoje de vulnerabilidades é muito grande. Né? Então, a gente tem que tentar priorizar. Vou falar um pouquinho sobre isso mais lá na frente. Opa, vamos lá. Aqui eu trago alguns dados nossos aqui do CertBR. Então, lembra aquela vulnerabilidade que eu falei do Fortinet? Aquela linha laranja lá em cima, que tem um pico lá de quase 5.500. Isso são dispositivos vulneráveis aqui no Brasil, que a gente notificou como tendo aquela vulnerabilidade do Fortinet. Né? Então, teve um pico lá, depois ele foi caindo, mas ele nunca zero. Está sempre ali na faixa dos 2.000 dispositivos vulneráveis. Então, ou seja, a gente tem, no mínimo, aí que a gente está enxergando 2.000 dispositivos que estão sujeitos a esse tipo de ataque. Aí, na etapa de escalação de privilégio e de exfiltração de dados, eu destaco duas coisas ali, que na verdade, o uso de muitas ferramentas que são ferramentas nativas dos sistemas, né? E recursos que são recursos normalmente utilizados, né? Como cloud, como ferramentas de suporte. Então, isso facilita também o atacante, né, a enganar o usuário usando próprias ferramentas do sistema para fazer isso. Então, aqui alguns exemplos, né, de organizações brasileiras que foram vítimas do Ransom Hub. Tem lá organizações de todos os tipos. Essa informação é pública, por isso que eu trouxe. Isso está divulgado na internet. Então, tem aí desde pequenas empresas de consultórios de médicos até empresas grandes, né, que também foram vítimas. E veja que tem dados ali de fevereiro, eles continuam atacando. Então, o verdinho são empresas que ou já pagaram ou já tiveram o dado divulgado, e os vermelhos que estão aí em contagem, né, para cumprir ali o pagamento do ransomware ou ter os seus dados divulgados. E existem muitos grupos. Então, aqui eu tenho tenho centenas de grupos ativos fazendo esse tipo de atividade todos os dias. Bom, então, o que a gente aprende desse ponto? Né? Que é melhor prevenir do que remediar. Porque, uma vez que ele está dentro da nossa organização, é muito difícil a gente controlar. Então, aqui a gente traz algumas recomendações para a gente tentar pensar nisso antes. Mas, de qualquer maneira,
não existe bala de prata que a gente possa dizer, eu vou bloquear lá na frente. Esse conceito de perímetro, eu protejo o que vem de fora e dentro está tudo ok, isso não existe mais, né? A gente tem que proteger, sim, a entrada, mas a gente tem que estar preparado para que, uma vez que ele entra, ele não consiga se espalhar dentro da rede. Então, a gente tem que pensar em todas essas etapas, né, do ransomware, porque, infelizmente, como o Lucas falou, uma oportunidade que ele tem, ele entra, e a gente não pode estar despreparado dentro da rede da gente, né? Então, a primeira coisa que eu falo lá, né, que a gente fala, é na questão de controle de acesso, que é implementar a autenticação forte, usar a autenticação de múltiplos fatores, e, principalmente, e também pensar no privilégio mínimo, é não deixar aquela coisa de dar administrador para todo mundo. Quanto maior for o privilégio do usuário, maior vai ser o estrago se a conta dele for vazada, se tiver acesso. Então, é dar privilégios conforme a necessidade para o trabalho dele. Se ele não precisa administrar a máquina, ele não precisa ter privilégio de administrador, né? E aí a gente consegue controlar o estrago que um eventual vazamento daquela credencial possa ter nos sistemas internos das organizações. A gestão de vulnerabilidade, como a gente falou, né, que é manter os sistemas atualizados, cuidar das vulnerabilidades que existem nos nossos sistemas, porque elas são portas de entrada. E aí é possível aplicar tudo? Hoje em dia, nem sempre, né? Tem muita vulnerabilidade, dependendo dos sistemas que você tem, ela vai ter muita, e tem muitos até que nem consegue aplicar por conta de, como é que chama? Sistemas legados, né? Então, aí qual é a recomendação? Vamos começar, então, priorizar o que é mais importante para o meu negócio, o que está exposto primeiro, e aquelas vulnerabilidades que já são sabidas que são exploradas pelos atacantes. Então, existe hoje um catálogo que chama KEV, que é o Known Exploited Vulnerabilities, do CISA. Ele tem lá uma lista de vulnerabilidades que os atacantes de ransomware já estão utilizando. Então, dá uma olhadinha lá que você fala, essa aqui eu preciso corrigir primeiro, porque ela já é alvo de ransomware, né? Tentar reduzir a superfície de ataque, então, segmentar a rede para que ele não consiga se movimentar lateralmente, minimizar a quantidade de serviços, né, se você não usa, então não ative o serviço, porque ele pode ter uma vulnerabilidade que vai dar acesso, né? Não colocar na internet serviços que não são necessários estar na internet. Então, lá no WannaCry, em 2017, todo mundo tinha SMB exposto. Por que que SMB estava exposto? Você não usa SMB na internet, né? E por aí vai. A questão do backup, de ter backup, fazer backup e proteger esses backups, porque, como eu disse, eles vão primeiro no backup para conseguir exfiltrar os dados e para destruir a sua possibilidade de recuperar sem que você tenha que pagar o resgate. Conhecer e monitorar o seu ambiente, então, monitore lá, né? Quem que está fazendo login na sua rede, né? Tem conta que está fazendo a escalação de privilégio para administrador? Vamos dar uma olhadinha como é que isso, quem está fazendo isso, de onde está vindo. Tem tráfego saindo da minha rede em grande volume? Isso pode ser um sinal de que estão exfiltrando dados da minha organização, né? Investir no treinamento de pessoas, né? Então, ensinar o que é phishing, como você se protege deles e como reportar. Então, tornar o usuário da sua rede um aliado em tentar identificar se você está sob um possível ataque, né? E ter procedimentos, né, como de resposta a incidentes, porque, se acontecer, você precisa estar preparado para responder de forma adequada. O desespero, na hora, não vai te ajudar a conter o ataque, né, da forma apropriada. E, por último, aqui eu coloco só os 3 tops do CISA, né? Então, assim, de tudo aquilo que a gente falou de lá. Então, o que eles consideram como os 3 elementos primordiais aí? Instalar patch, manter o sistema atualizado, né? Exigir multifactor para autenticação, né, para acessar a rede, e treinar usuários. Então, aqui eu dou minha palavra final, que é: a gente tem um papel também importante, né, em conter, que é não sair clicando em tudo, né? A gente ter um pouco de pensamento crítico. Chegou alguma coisa na minha caixa postal? É uma oferta maravilhosa. Faz sentido essa oferta mesmo?
né? Está ameaçando cancelar minha conta do banco. Eu tenho conta nesse banco? Esse e-mail que eu uso, o e-mail que chegou a mensagem, é o e-mail que eu uso para acessar aquele banco, né, para as comunicações bancárias? É a gente começar também a analisar, né, com mais cuidado aquilo que a gente clica, aquilo que a gente vai atrás, né, baixa de arquivos, para que a gente não seja o vetor de entrada aí do malware que vai atacar a gente ou vai atacar a organização onde a gente trabalha, né? Então, eu vou encerrar minha fala por aqui e passar para o próximo painelista. Obrigada. Obrigado, Lucimara. Passar a palavra agora para a Juliana Abruzio. Fica à vontade, se quiser fazer lá, se quiser fazer daqui, conforme você preferir. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui. Eu quero agradecer imensamente o convite de estar nessa casa, na pessoa do Tiago. Quero também cumprimentar o professor doutor Demijetsko, uma pessoa tão admirável, tão importante para a travessia e a evolução da internet no país. Quero também cumprimentar os meus colegas de mesa, Lucimara, Percival, prazer revê-los, Antônio e Lucas. Eu falo, né, primeiramente, de qual é o meu lugar de fala dentro desse assunto. Eu atuo tanto na pesquisa científica, enquanto professora de um programa de mestrado e doutorado em temáticas que envolvam o direito e a tecnologia, como também na prática, como advogada, né? Então, atendendo a empresas quando o botão vermelho é apertado e aí começa o caos, a verdadeira gestão de crise. E eu faço isso já há alguns anos, desde 2001. E por que eu menciono? Porque é interessante, né? A gente consegue, vai passando os anos, a gente consegue ter uma visão mais longitudinal do que vai acontecendo com o mercado. Como a Lucimara falou, né, a gente tem marcos importantes. 2017, que aconteceu, qual é a nova fase agora do ransomware, as principais características. Eu lembro, Lucimara, que em 2010, mais ou menos, assim, bem aproximadamente, pode ser 8, pode ser 13, por ali, os tickets, né, o preço máximo, o médio, melhor dizendo, o preço médio que os criminosos pediam na extorsão era 3, 5 mil reais, né? Você lembra disso? E era assim, muito comum, era como se, olha, paga logo, nem aciona ninguém e vamos fazer volume. E eles mudaram, né? Parece o business plan, né? Hoje a gente vê de tudo, então a gente vê aí 5 milhões, 20 milhões, 25 milhões, já peguei caso de 20 milhões de dólares. Hoje tem de tudo, e realmente tem valores bastante expressivos. Só que os valores, como aqui já foi dito e repetido, não é a única questão, né? A questão também diz respeito à operação. Muitas vezes aquela operação cai. E o Tiago me pediu para estar aqui e ele me encomendou um foco que eu acho muito pertinente, eu quero compartilhar sobre esse aspecto do seguro cibernético. Porque no meio de tudo isso que a gente está vendo, como que funciona o seguro, né? Que é um instrumento que a gente já usa na sociedade há centenas de anos, né? Ele realmente tem centenas de anos, mas hoje a gente olha para esse instrumento e tenta equacionar. Dá certo também com incidentes? Em setembro do ano passado, no comecinho de setembro, há duas representantes importantes do mercado, uma corretora, que foi a Marsh, e uma seguradora, que foi a Zurich, em uma carta aberta, fizeram uma missiva, uma carta ao então presidente dos Estados Unidos, o Biden, dizendo sobre a situação e grifo catastrófica que se encontrava o mercado de seguro cibernético. O rombo entre o ganho e a perda atingia quase $1 trilhão. 2,8 bilhão. Vamos arredondar, né? Então, aí, $1 trilhão. É muita coisa. Tenho também aqui que fazer uma nota de rodapé importante.
esse rombo, né, que é muito presente nos Estados Unidos, também a gente vê isso na Inglaterra, no Reino Unido, ele está muito ligado às coberturas do que a gente chama de infraestrutura crítica, né, de sistemas de infraestrutura críticas, que no Brasil nós não temos ainda essa cobertura, esse produto sendo oferecido, né? Eu mesmo conheço apenas uma seguradora que oferece esse tipo de produto. Então, são casos como a gente teve lá do CrowdStrike, ou seja, são operações que elas vêm numa escala, num volume gigantesco, e aí formam os rombos. Mas no Brasil, vamos olhar um pouco para esse mercado, né, no Brasil. Falar um pouco mais do mesmo, mas aqui a repetição é importante, um dos elos mais sensíveis que a gente vê na prática, e também a literatura anteriormente já assinala isso, é na cadeia de suprimentos. Esse é o elo mais sensível, a cadeia de suprimentos. Porque nenhuma empresa hoje, vamos falar do Brasil, né? Se bem que poderia ser no mundo, mas vamos olhar para o quadrante Brasil. Nenhuma empresa no mundo, ou no Brasil, desculpem, no Brasil, ela faz tudo interno de casa. Ela não vai contratar gente para desenvolver o sistema, para cuidar do sistema, para gerir o sistema, os seus sistemas próprios, as suas máquinas próprias. Hoje faz parte da nossa economia essa distribuição numa cadeia que vai suprir as necessidades da empresa. Só que esse terceiro, o sinistro desse terceiro, torna a empresa corresponsável nesse sinistro. E muitas vezes o terceiro ele fez o mínimo do mínimo, quando muito. Então é preciso não só olhar para si, mas para toda a cadeia de suprimentos, né? Esse é um ponto muito importante, o que a gente usa muito, inclusive um relatório de accountability, né, que é o Vendor Risk Assessment. As empresas aplicam isso. Olha, deixa eu fazer aqui um assessment, uma avaliação do meu terceiro. Qual que é o risco desse meu terceiro? E muitas vezes isso não vai significar que não vai ser contratado, mas vai significar que ali vai ser feito um plano, um mapa de prioridades. Olha, a gente vai ter marcos temporais, daqui 3 meses você tem que estar nesse patamar, e assim crescendo a sua maturidade em cibersegurança, né? Mas tem que ter tudo amarrado contratualmente e, de fato, um cumprimento por parte do terceiro, sob pena até de incidir numa causa de ruptura desse contrato com eventual indenização. Nós temos também aqui no Brasil uma modificação que eu queria comentar de mercado. Há alguns anos atrás, nós tínhamos poucas seguradoras que estavam atuando, que ofereciam a cobertura. E a gente ouvia muito assim, né, nos corredores, aqueles papos informais, ainda não decolou, não deu certo, está difícil de pegar, a equação é difícil, a conta, e sem dúvida é, mas hoje nós já temos 6 seguradoras operando no Brasil, oferecendo o produto de cobertura, e outras que têm o produto homologado na SUSEP, mas não colocaram em oferta ainda no mercado. Então, para não errar também, né, porque eu não acompanho ali as notícias de mercado, aproximadamente, vamos dizer, por aí. Então, se a gente saiu lá de trás de 2 que começaram a cortar esse mato alto, hoje nós temos aproximadas 6, com outras já com esses produtos homologados na SUSEP, mas que ainda não ofertam ao mercado. E aí, quando a gente tem uma seguradora, né, qual que é o trabalho que a seguradora faz? A seguradora ela vai avaliar a empresa, até para estabelecer o teto de cobertura. Então, de que cenário a gente está falando? Né? Os tetos de cobertura no Brasil vão de 100 milhões, teve um recente que eu tomei conhecimento de 120 milhões a cobertura, até 120 milhões a seguradora pagaria no caso de sinistro. Mas aí a taxa, né, o prêmio que a empresa vai pagar a taxa, o prêmio, vai depender muito da situação da própria empresa. É a mesma coisa que o carro. Se eu chegar e falar, olha, eu moro numa periferia onde tem muito índice de assalto, eu tirei minha carteira de motorista faz 15 dias,
né? Eu não tenho garagem na minha casa. O que vai acontecer com o meu seguro? Ele vai subir. É a mesma lógica. Então, se a empresa não está preparada, o seguro sobe ou, muitas vezes, sequer pode ser contratado. Então, hoje, as seguradoras elas fazem um verdadeiro trabalho de consultoria. É o que eu tenho visto. Porque elas chegam, elas fazem um assessment, né, para levantar qual que é aqui a tua situação e, eventualmente, dar ali caminhos para que se eleve essa maturidade para que, então, seja feita a contratação. Porque, lógico, né, se visa a ter menos sinistros possível para a conta funcionar. E aí, também uma questão muito da prática que eu acompanho, que é muito interessante, é quando acontece o ransomware. Né? Então, aconteceu. Um último que eu acompanhei, recente, curiosamente, a via de entrada foi pelo sistema da impressora, de uma grande empresa, que estava vulnerável, né? E a partir dessa entrada de vulnerabilidade do sistema da empresa, eles começaram a lateralizar e ampliar privilégios, como a Lucimara explicou aqui, isso começou a acontecer, e aí começa o modus operandi, que aqui já foi bastante falado pela Lucimara e pelo Lucas. E quando existe um seguro na mesa, é preciso cumprir aquelas cláusulas. Um exemplo, a empresa não tem mais a liberdade de decidir se ela paga ou não. Ela só pode pagar com a anuência da seguradora. Passa-se a ter aqui uma obrigação de uma decisão conjunta, ou pelo menos anuída, né, confirmada, permitida pela seguradora. Até porque o time da seguradora, o que eu vejo, eles entram em campo. Eles não ficam lá esperando o que vai acontecer. Olha, daqui 5 dias eu volto, eu ligo para ver que vocês estão. Onde vocês estão? Toda boa sorte. Não, eles entram em campo. Porque, até pela expertise que eles estão formando, eles têm pessoas que eles chamam de negociadores e eles começam a negociar. Então, eles pedem uma prova de conceito, né, um print de uma base de dados, uma evidência, para começar a analisar, junto com o time de peritos, se aquilo eventualmente é um blefe ou não. Geralmente não é, há casos que são. Mas para descartar se é um blefe ou não, é real, se aquela base de dados realmente é da empresa. E também começam a negociar para ganhar tempo. Porque nesse tempo vai se descobrindo o modus operandi daquele grupo. Então, por exemplo, eles conseguem começar a trocar mensagens. E, às vezes, pelo uso de tais palavras em inglês, pela forma do inglês, há características já que são possíveis de serem aprendidas, identificadas, de quais grupos são. E, a partir daí, bom, tal grupo usa mais tal criptografia, outro grupo usa mais outra criptografia, e assim é possível muitas vezes ganhar esse tempo e reverter, né, a situação, então voltar à operação. E geralmente, quando a seguradora está junto, a maior parte dos casos que eu vejo e que eu tenho notícias, não há pagamento. Tá? É muito comum perguntarem, né, aqui eu faço só por um exercício de conhecimento, é crime pagar o ransomware? O presidente lá, o representante da empresa, ele comete algum crime? Né, com a ressalva de que nunca se recomenda o pagamento, salvo situações excepcionalíssimas, não é crime. Né? Eu não estou estimulando, mas só tirando uma dúvida que me chega bastante, né, pelos empresários. Não, é crime? Não, não é crime. Na verdade, o crime quem está praticando é o grupo de ransomware. Eles estão praticando o crime de invasão de dispositivo eletrônico, que está no 154A do Código Penal, né, que é apenado, nesse caso tem uma causa de qualificação, tem uma causa de aumento de pena, não é qualificadora, é uma causa de aumento de pena, 154A, e a pena é de reclusão de 2 a 5 anos. E o crime de extorsão, que é um crime contra o patrimônio, do artigo 158 do Código Penal, cuja pena é de 4 a 10 anos.
O crime fim, que é a extorsão, absorve o crime meio. Então, no final, a gente tem, né, no caminho que o crime percorre, que a gente chama de intercrimes, né, o caminho que o criminoso vai chegar lá até o resultado que ele tem o desidério, ele acaba passando por um crime, mas o fim, que é inclusive o mais grave aqui, de 4 a 10 anos, vai absorver. O pagamento, ele pode eventualmente causar um grande problema na governança da empresa, a depender do que está escrito no compliance, nas políticas, mas perante o Estado, né, o macrosistema penal, não. E aqui já eu tenho 1 minuto para terminar. Dado esse panorama, então, né, das coberturas hoje, o que eu tenho visto, a gente tem, como eu ouvi você falar isso, Lucimara, quando estivemos juntas no Itamaraty, né, você mencionou do problema do silêncio. E aqui você mostrou um hub que eu nem conhecia, que eu tomei nota, sempre venho com caneta, que eu sempre aprendo, porque ninguém quer contar, ninguém quer falar. Só que a gente precisa trabalhar com contra-inteligência. Então, há vários reguladores que estão impondo aos seus regulares a obrigação de reportar. Isso tem acontecido no mercado financeiro, a resolução 6, né, de fraudes, questão do PIX, é obrigatório reportar. Não é como o sistema de proteção de dados da NPD, que você vai fazer uma avaliação se houve o dano. Não. É obrigatório, qualquer um, grande, pequeno, não importa a volumetria, não importa se é dado sensível, tem que comunicar. Porque há aqui também uma vontade necessária de se desenvolver uma contra-inteligência. Isso só se faz com informação em cima da mesa. O que está acontecendo em cada mercado? Então, principalmente nos regulados, isso tem se feito muito presente, como a própria SUSEP também exige isso, né? Então, eu acho que isso é uma tendência que a gente vai ver cada vez mais dos reguladores, né? Nós temos hoje ANEEL, Anatel, Bacen, que tem regulações específicas de notificação quando acontece um incidente. Isso também causa um problema para o empresário, porque ele tem um verdadeiro efeito piling on. O efeito piling on é aquele efeito de todo mundo em cima da bola do futebol americano. Sabe aquela cena bem assustadora? Nossa, alguém vai morrer, porque um monte de cara grande, um em cima do outro. Isso é um efeito piling on, que na doutrina jurídica americana ela é importada, porque significa uma coisa: vai todo mundo em cima do empresário. Então, se ele está ele tá no financeiro, ele tem que reportar a Bacen, vai o Bacen atrás dele, vai a NPD, porque tem dado pessoal, pode ir a Senacom, o MP e o Procon, porque também tem esse tipo de dado. Enfim, é um empilhamento. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, né, além do empilhamento, com a questão do direito administrativo sancionador, para a gente não ter um bis in idem, para não ter uma desproporção. Então, são caminhos que também o desenho administrativo do Estado está olhando para conseguir encaixar, e sempre, né, com a boa vontade de melhorar a situação social, né? E, por fim, que eu já estou aqui com o tempo esgotado, o que eu vejo também a questão do backup, né? Isso já deixou de ser uma grande, um grande elemento, né? Hoje se trabalha, tem tecnologias sofisticadas que trabalham com registros offline, porque, como também a Lucimara mencionou, eles procuram o backup para inutilizar. O que eu vejo também não é incomum nós estarmos numa gestão de crise. Aconteceu o incidente, aconteceu o ransomware, se monta a mesa de crise, né, com todas as figuras que precisam estar lá, e aí passa 5, 7 dias, tentam de novo. Eu participei recentemente também de um caso que no D5 tentaram de novo, e no D7 tentaram de novo. E o D5 era uma sexta-noite, e o D7 era um domingo, né? Também não à toa, eles... porque depois de uma semana muito cansativa, de fato, muitos aí dessa sala de crise foram descansar, e aí, nesse caso, deu tudo certo, mas há os casos também que eles conseguem entrar. Então, tem que tomar muito cuidado, não é que aconteceu, agora, aqui o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Isso não funciona no ransomware, né, Lucimara? Infelizmente, cai 2, 3, 4, a gente vê até de algumas notícias, né, que são bastante reverberadas, de grandes marcas, que aí se repetem, infelizmente. A questão das configurações, né, que também já foi bastante falado, eu quero também ressaltar isso, dos PETs. Lembro também da sua palestra que você mencionou, não, mas está funcionando.
Não precisa atualizar. Não, mas está na rede interna, está seguro. Né? Existem algumas impressões absolutamente erradas. Isso vem, às vezes, até do TI, né, Lucimar? Se viesse do jurídico, a gente não tem essa formação. A gente vai aprendendo lateralmente essas partes, de tanto que a gente está lá no dia a dia, mas não é nossa área. Mas, às vezes, a gente ouve de pessoas que precisariam estar ali buscando. É difícil estar acompanhando tudo que sai, tudo que acontece, as PETs. Tem um site, né, CVI, alguma coisa que você pode acompanhar. Tem empresas que fazem só isso, você pode terceirizar, se necessário, que vão ficar olhando, vão ficar indicando, vão ficar monitorando. Enfim, tem tudo isso para escolher como fazer. E, em termos gerais, por conta do tempo, eu vou ficar aqui, mas, né, a minha ideia foi dar esse panorama do ransomware, essa questão regulatória, até o que a gente tem hoje, né, de múltiplos entes da administração com obrigações regulatórias de notificação, de reporte e de processo, com situações que aí são controles paraestatais, ou seja, são controles que não dizem respeito ao Estado, que são até mais eficientes, porque eles são mais ágeis e eles estão à disposição, que é realmente revisitar, né, todas as governanças. Porque como que você faz para determinar que os PETs têm que estar sendo olhados? Como que você faz para que a resposta a incidente caminhe bem? Com regras internas, com compliance, com governança, com simulações, com aculturamento, tudo aquilo que a gente fala, repete, é isso, né? É isso. E, mais uma vez, muito obrigada. Tchau. Obrigado. E passo a palavra agora para o Percival, nosso último panelista. Bom dia a todos, bom dia a todos. Eu queria pedir licença a vocês para falar daqui. Assim, eu tenho um ligeiro problema com o público. É que quando eu tinha 13 anos, eu decidi que tinha que conhecer o mundo, conhecer tudo, e inventei de entrar, passei um ano sendo testemunha de Jeová. E aí, lá eu descobri que eu não sou um cara dogmático, nem doutrinador, então o púlpito meio que representa isso. Mas, no mais, eu sou o mais velho aqui e é um negócio que eu fico lembrando de quando eu tinha 13 anos, e agora eu chego numa banca que está, inclusive, o Moreira, e eu sou o mais velho. É complicado. Bom, mas, assim, o Tiago é a vida. O Tiago me pediu, né? O Tiago, inclusive, que sempre foi o exemplo do irmão mais novo, né? O Tiago me pediu para falar um pouco sobre a política nacional de cibersegurança, representada lá dentro do CNCIB, que Ju é minha colega do Conselho Nacional de Cibersegurança. E aí eu tenho algumas reflexões, inclusive nós coordenamos, estava o CGI coordenou o grupo, o GT que escreveu a estratégia de cibersegurança. Ju estava lá conosco, foi uma das que mais ajudaram, né? E aí, assim, essa parte do seguro foi muito boa, que eu ia falar sobre isso como um dos exemplos, né? Mas as falas da Lucimara e da Juliana me traz uma reflexão que está expressa na nova política, na nova estratégia de cibersegurança que a gente construiu. A Lucimara consegue falar um pouco mais sobre a realidade concreta e a Juliana fala muito, mas muito sobre a Faria Lima, né? Isso, até porque então a gente não consegue, por exemplo, o que a Política Nacional extrapolou, com a ajuda da Juliana, foi a gente tentar enxergar o que está além. E não um exemplo que a Juliana deu aí, é de uma pequena empresa, que hoje também é afetada e não existia, o que é que vai fazer? Né? Como você criar também uma estratégia, governo, né? Como é que um governo que tem um orçamento vai pensar em contratar um seguro, vai pensar em pagar um resgate, né? Vai tirar de onde? O cara não está no orçamento, né? E aí, mas como é que sobrevive ao dia seguinte? Então, tratando-se de ransomware. Então, assim, falando do Brasil como uma excepcionalidade no mundo, o Brasil é um case à parte. Nós temos
a maior quantidade de sistemas autônomos, não só para lembrar uma coisa, para a internet como um todo, tem 100 mil redes. Correto, Moreira? 100 mil, 120 mil? Ou por aí, sempre muda um pouco, mas 120 mil sistemas autônomos. E agora deu uma parada porque acabou o IPv4, então, com o IPv6, esse crescimento tende a ser um pouco mais lento, mas 120 mil. Então, são 120 mil instituições, organizações, empresas no mundo que controlam o gargalo de entrada e saída, ou seja, o seu BGP lá, as suas tabelas na borda, o DNS, etc. Então, eventualmente, por onde entra, né? Por onde entra qualquer ou seja, o que está de dentro para fora da rede, considerando a rede um sistema autônomo, ou seja, um conjunto de números IPs. Então, esses caras. O Brasil tem o segundo maior conjunto de números IPs do mundo, ou seja, dos 110 sistemas autônomos, dos 110 mil sistemas autônomos, o Brasil tem 9 mil, 10 mil sistemas autônomos, mais quase 10%. Essa quantidade de empresas, né, faz com que pessoas que detêm servidores de BGP lá, eles possam também estar sem a devida atenção, ou seja, mais gente para dar atenção, são mais portas abertas. E aí eu gostei muito quando a Lucimara chega lá e coloca, por exemplo, dar número aos bois. Eu tenho começado a dar número aos bois. Falar, a Fortinet está lá. Tá? Eu falo, a Intelbras está lá. Vendeu milhões de câmeras com portas abertas, e você conversa com eles, e eles dizem, não, se eu for mexer numa porta dessa, eu vou gastar R$1 por câmera, e isso, 1 milhão de câmeras, R$1 milhão, deixa como está. E o cara lá invade por conta de uma câmera de segurança, você consegue o grupo organizado, e nem de ransomware, eu poderia, ainda bem que não fazem isso, poderia ver a tua casa o tempo todo. Né? Então, porque comprou, e basicamente, eu falo de uma empresa porque é a maior quantidade, e agora os chineses compraram, e inclusive trocaram o software pelo software. Eu tinha um software nacional que não tem mais. Bom, mas vou falar da questão da estratégia. Por que a estratégia brasileira, inclusive, atende algumas questões e avança no combate ao ransomware, observando essas peculiaridades do Brasil. Então, a gente... um disclaimer aqui, a estratégia não foi ainda publicada oficial, foi aprovada pelo GT, foi apresentada ao CNCIB, foi aprovada no CNCIB e foi enviada para a Presidência da República, que pode se transformar em lei. Essa estratégia vai em 2025 em diante, que a gente pensou em 2025, 2028, mas em 2025 em diante. E aí, ela, em algum momento, vai ser publicada. Tá. Então, ela, basicamente, foi fundada em 4 eixos, de fora para dentro. Soberania nacional e governança cibernética, cooperação e integração, segurança, resiliência e serviços essenciais de infraestrutura crítica, e proteção e consideração do cidadão e da sociedade. Basicamente, as estratégias que você tem por aí, ela se baseia nesse eixo 2, que é segurança, resiliência e serviços essenciais de infraestrutura crítica. Ou seja, nós que temos o SUS, e o SUS não é realidade em todo o país, assim, a estratégia é isso que você pensa, desde uma infraestrutura como Furnas e Itaipu, até o mercadinho de seu Antônio, que se ele perder os dados, por exemplo, do cartão de crédito ou alguma coisa, ele pode ficar sem atividade e pode ir à falência, diferente de uma grande empresa que, inclusive, a questão, se você tem 6 empresas que oferecem seguro, para seu Antônio, eu aposto que não tem nenhuma. Ele não vai cumprir os requisitos. Então, uma das questões, então, assim, comparando, só uma comparação rápida entre as duas estratégias, havia uma estratégia brasileira antes, mais ou menos seguindo os padrões das estratégias nacionais dos outros países, e aí a gente, fazendo uma comparação, nós temos no sentido da governança, por exemplo. A anterior, ela tinha uma proposta de governança centralizada.
nós estamos propondo agora que essa governança seja descentralizada. Por exemplo, você não consegue atingir pequena e microempresas se você não envolver os órgãos setoriais, né? Os órgãos setoriais, se você não envolver órgãos locais, né? Nós temos o desenvolvimento científico-tecnológico. Então, antes, tinha um enfoque genérico, né, no setor de cibersegurança. Agora, a gente coloca incentivo específico para tecnologia, soluções nacionais de cibersegurança. Uma questão, não estamos dizendo que você tem que ter as atividades 100% nacionais. Aliás, o nacional nesse sentido é que você tem que ter o controle sobre isso. Você vai usar tecnologia, você não vai desenvolver no Brasil, mas você precisa ter a governança da sua tecnologia, precisa ter alguns critérios. Por exemplo, uma das questões que a gente discutiu foi sobre cadeia de fornecedores. Você criar, por exemplo, padrões, para que quando, depende de padrões em que você classifique, você homologa tecnologias nacionais ou internacionais que atendam esses padrões, e determinado tipo de comprador do Estado, por exemplo, vai exigir que aquele fornecedor tenha, no mínimo, nível X, nível Y. E esse nível pode vir de qualquer um, mas, principalmente, se você tiver nacional, a preferência vai ser nacional, mas o ecossistema vai exigir que, para determinado nível crítico, você tenha uma solução que atenda minimamente aquilo. Do ponto de vista da empresa, isso, inclusive, facilita até para que as seguradoras consigam ter uma visão mais clara do risco e possam, assim, oferecer seguros e tal. Então, a avaliação esporádica, né? Antigamente, a maturidade cibernética era feita em avaliações esporádicas, meio subjetivas, gerais e tal. Agora, a gente tenta estabelecer essa avaliação de maturidade em cima de metas claras para atingir, tá? E todos os quesitos de maturidade. E, aliás, esses indicadores vão para aquele ranking de que você vai ranquear os fornecedores, para que você possa, por exemplo, no caso do Estado mesmo, você conseguir classificar assim os iguais na medida de suas igualdades, desiguais nas suas desigualdades. Inclusive, é muito fácil de você mensurar valores, por exemplo. Você, de repente, tem um fornecedor X que cobra um preço tal, o outro fornecedor que se coloca e você não tem nenhum parâmetro, nenhum indicador, e o cara vai lá e vende um serviço tão caro quanto, mas não te entrega aquilo que você precisaria, porque você também não definiu quais eram aqueles indicadores, né? A questão da educação e conscientização. Então, antes você falava em campanhas, hoje se fala em desenvolvimento de uma maturidade de cibersegurança entre gestores públicos e privados. Então, assim, uma coisa é você gastar dinheiro fazendo propaganda, nós mesmos fazemos cartilhas, mas as cartilhas não sabem onde chega e atinge. Outra coisa é você desenvolver uma maturidade de governança, por exemplo, os juízes do Tribunal Superior ou um diretor de uma escola, ele precisa ser orientado, ser capacitado, isso de uma forma sistêmica, não só uma propaganda geral, uma campanha geral na televisão assim, é um trabalho, aliás, que a CFENET faz muito bem, né, mas precisa ser reproduzido, não precisa, e hoje em dia não pode ser mais somente a partir de ONGs ou de organizações especialistas em cibersegurança, tá? Por fim, a questão da adoção de tecnologia emergente, a gente está de olho, né? Precisa estar de olho, computação quântica, algoritmo pós-quântico e por aí vai, né? Então, assim, resumindo nessa questão, porque entende-se que o ransomware, na verdade, ele é a compilação de tudo que existe. E agora ele passa a ser a compilação de tudo que existe, online e offline, né? Vai desde o cara que consegue roubar a senha até quem consegue aplicar o golpe e se organiza de forma
absolutamente competente, né? Então, assim, pontos chaves. No final, a nova estratégia ela propõe proteção e consideração, ela promove a educação de forma geral, não só numa campanha genérica, né? Então ela promove a conscientização adequada para cada setor. Uma coisa é você conscientizar uma microempresa, uma coisa é você conscientizar um diretor de escola, outra coisa é você discutir que um ministro do Supremo precisa ter cuidado com a senha dele, né? E às vezes é mais difícil você agitar o ministro que o diretor de escola, mas, né? A segurança de serviços essenciais, isso é o beabá, e isso aí você se iguala, o mundo todo está nisso. E aí, na cooperação internacional, né, o que atende, nos preocupou essa semana passada, a mim, que o presidente, na mensagem ao Congresso, a única coisa que ele citou de cibersegurança foi que tinha cooperação internacional, que estava bem, citou 5 ou 6 cooperações internacionais. Então, não fez diferente do que nenhum outro presidente da República, porque o foco é infraestrutura crítica, que obviamente tem que ser protegido, mas assim, o que vai impactar a economia nacional, o que vai impactar o futuro das pessoas são os cidadãos. Você tem mais de 90% das empresas brasileiras são pequenas e microempresas. Então, assim, na hora que a gente protege só a Faria Lima, você prejudica a Faria Lima, porque a grande maioria que realimenta a Bolsa, que retroalimenta, são as pequenas e a sociedade como um todo. Então, precisa ter esse olhar, né? Então, a questão de soberania, né? A questão da evolução estratégica, acho que precisa ter esses indicadores até para você ver como você faz a melhoria contínua, né? E o desafio, primeiro, nós precisamos, e aí entra na questão do Semar de novo do silêncio, né? Superar a escassez de dados e indicadores nacional, a falta de concessão de gestores públicos e privados sobre os riscos cibernéticos, e você precisa não só divulgar a estratégia, mas aplicar os princípios dessa estratégia, né? E a gente entende que o combate ao crime cibernético ele vai desde uma visão mais assertiva sobre engenharia social, né, até a questão de polícia mesmo. E a gente tem dificuldade hoje da própria polícia tentar pensar em se organizar de forma especializada. Não é mais o caso. Hoje você tem que ter a polícia como um todo, tanto no ponto de vista de cooperação. Então, um crime cibernético que passa, ou, aliás, o mundo cibernético, já para concluir, que passa a ser praticamente a atividade geral da sociedade, essa migração, você não pode deixar um pedaço especializado depois com quase todo 100%. Se a maioria dos crimes ou a maioria das ações da sociedade passa a ser cibernética, então, assim, tratando de polícia, né? Então, a polícia, de uma forma geral, tem que, em maior ou menor grau, todos entenderem, todos aplicarem. Obviamente que quando chega um nível de especialidade, você vai ter, assim como ainda é hoje, né? Mas não dá ainda para você depender de uma delegacia especializada que vai funcionar determinada hora. Então, todos precisariam estar, até porque está envolvido, até porque a resposta, no caso do ransomware, é extremamente importante. Então, era mais ou menos isso que eu ia falar da estratégia. Não dá ainda para mostrar mostrar o texto ainda, porque o texto não foi aprovado internamente, ainda não é um texto público, né? Mas a gente espera que nos próximos meses esteja já no Diário Oficial e a gente passe a discutir. A estratégia trata só até os objetivos estratégicos, e aí, a partir daí, inclusive, vai ter um trabalho muito onde serão as ações estratégicas, que inova nesse sentido também, porque as ações estratégicas dessa estratégia nacional, ela não diz respeito só ao governo, as ações estratégicas, ela vai além, ela contempla entidades da sociedade
civil, privada, como o Sistema S, como o CGIBR, como o CERT e tal. Então, deixou de ser só um documento de governo que orientava só ações de governo, mais ou menos centralizada. Ela descentralizou e a gente espera que essas ações estratégicas possam, o mais rápido possível, serem colocadas em prática. Não é um grande desafio. O pessoal da organização, Tiago, a gente pode abrir para perguntas? Temos tempo ainda? Eu sei que a gente, pelo programa, estamos um pouquinho atrasados, né? Como... Passamos já? Então, vamos fazer assim, vamos só para a gente encerrar, vamos fazer uma última rodada, podemos ir aqui da direita para a esquerda. Queria abrir para cada um dos panelistas fazer os seus comentários finais de forma bastante rápida, sucinta, 1 minutinho no máximo. Se quiserem comentar algo da fala dos outros panelistas ou simplesmente fazer suas colocações finais, começando pelo Lucas. Só falar? Alô, me ouvindo? Ok. Considerações finais. Eu acredito que o Brasil tem se tornado um ambiente muito próspero para o desenvolvimento, democratização, do acesso. A digitalização é incrível. Quando a gente fala, quem convive com outras organizações vê que o Brasil é muito avançado nesse ambiente. Eu queria lembrar que é uma consciência que a gente tem que ter como usuário, uma exigência que a gente tem que ter como cidadãos e também um comprometimento como organizações de olhar para esses problemas, olhar para as práticas e juntos conseguimos achar qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho para que a gente possa cada vez menos depender dos seguros, mas depender mais da nossa capacidade de desenvolver um ambiente seguro, não só porque a gente está sabendo as boas práticas, mas que ele possa ser um dia seguro por padrão, que a gente possa cada vez mais estar fazendo tanta coisa diferente em diferentes aspectos na sociedade, como organizações aplicando as boas práticas, os cidadãos entendendo como funciona, as pessoas ativando as suas multifatores lá, que nem foi falado muitas vezes aqui. Essas garantias é o que vai, que nem eu falei, fazer a gente ser defensores de classe A, que vai fazer com que essa pessoa que está tentando atacar não tenha chance de sucesso. Obrigado. Juliana? Eu quero aproveitar e destacar que o Brasil está vivendo uma janela de oportunidade única relacionada à tecnologia da inteligência artificial generativa. E nós poderíamos aproveitar esse bonde para justamente também nos fortalecermos para o desenvolvimento da inovação e, consequentemente, das estruturas que vão combater a cibercriminalidade, desenvolver mais a cibersegurança. Eu estou me referindo a esse boom da inteligência artificial generativa, em que vários países do globo olham para o Brasil, né, e veem aqui a receita propícia para que tudo aconteça. O Brasil é o país com o recurso de bacia hídrica, a maior bacia hídrica do mundo. E temos a maior matriz energética verde. 84% da nossa matriz energética é verde, além da energia eólica offshore, né? A gente não explorou nada e tem um potencial de 800 gigawatts. Tudo isso faz com que a gente tenha um ambiente muito convidativo para que grandes empresas venham para cá e instalem seus data centers, porque a IA generativa precisa de energia, precisa do processamento e precisa do escoamento de dados, principalmente para treinar os seus modelos sofisticados de algoritmos. Então, é um momento que a gente não pode perder o bonde, só que não tem como não perder o bonde se a gente não construir o bonde. E a gente tem pouco tempo para isso. Então, eu tenho conhecimento que o Ministério da Fazenda está olhando para isso, tem gente em Brasília olhando para isso, mas a gente não pode tardar, porque o tempo está passando. Quando a gente olha para o Cone Sul,
A gente vê Chile com mais de 1 ano do plano estratégico de data center, o México, que avançou muito, e a gente ainda tem uma carga tributária muito alta, né? A conta final aqui em São Paulo, por exemplo, é altíssima, juntando os impostos federais de importação, de PIS, COFINS, mais ICMS local, quando, na verdade, a gente tem, por essas condições que eu mencionei, como atrair e depois, a partir da operação, destinar parte disso para a inovação e para o desenvolvimento da cibersegurança no Brasil. Obrigado. Percival? Queria só agradecer e dizer que a chave para isso é integração, diferente de centralização, né? É integração. O combate e a organização para o combate aos crimes cibernéticos, eles precisam estar integrados. E a prevenção para a próxima onda, né, é que a gente trabalhe com educação e trabalhe com criança e adolescente, com questões. Então, uma chave para isso, pode parecer antagônica, é a conectividade, né, a conectividade integral, ou seja, você precisa ter não só a conectividade, mas ter o tripé de que faz as pessoas, elas precisam ter o letramento digital, precisa ter máquinas capazes de trabalhar. Estou falando da ponta e além da conectividade boa e resiliente e tal. Então, assim, a conectividade significativa, ela é uma chave para isso lá na ponta. E nas empresas também. Não adianta só você conectar e achar, você precisa ter pessoas que conheçam, você precisa ter pessoas que façam do uso da internet ou da convivência no mundo digital um lugar seguro. E só integrando cada um é importante, desde a professora lá ao ministro responsável pela cibersegurança no país, ao CEO da maior empresa. Lucimara. Obrigada. Bom, antes de tudo, eu queria agradecer a todos, né? Eu aprendi bastante com vocês aqui hoje. E só para fechar, então, acho que tem 2 coisas, né? Que, inclusive, até o Lucas já falou bastante, que é para a indústria, né? Para que todos pensem na questão da segurança by design, by default, né? Que trazer para o mercado já o produto seguro, isso evita muitos ataques, evita, né, que a gente sobrecarregue o usuário do ponto de vista de ter que aplicar patch, de ter que ficar pensando o tempo todo se eu estou seguro ou não, né? Mas também para o usuário, né, de que a gente precisa adotar um pensamento crítico, a gente precisa ser criterioso naquilo que a gente faz, tentar não fazer tudo só no automático, né? Clica, 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 o next, next, finish, eu costumava falar muito isso, né? O next, next, finish e está pronto. Não, a gente começar a questionar para que a gente não seja vítima dos golpes, dos ataques, né? Então, é basicamente isso. A segurança não é papel de um, é um papel de todos. Obrigada. Então, obrigado a todos. Encerramos o painel aqui.